O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando a liturgia de São José. É domingo, mas como é dia do nosso padroeiro, nós fazemos a liturgia de São José. E hoje eu gostaria de refletir um pouco sobre a relação existente entre a santidade e o trabalho, ou o trabalho como um caminho de santificação. Uma das coisas que mais me encanta na vida da Sagrada Família é aquilo que já preguei no sábado passado, no grupo de oração que fizemos depois da missa, depois da celebração. Engraçado que o ministério apostólico de Jesus, o ministério público de Jesus, ele não é tão extenso quanto o ministério apostólico oculto de Jesus. Porque todos nós aprendemos por aí que Jesus morreu com mais ou menos 33 anos. E aí, quando a gente vai ver a história de Jesus, a gente descobre que quando Jesus iniciou o seu ministério apostólico público, Jesus tinha 30 anos. Isso significa que, de uma maneira geral, o ministério apostólico público de Jesus durou 3 anos. E olha que interessante, durante 30 anos, Jesus trabalha escondido. Jesus trabalha ali na família de Nazaré, nas suas ocupações diárias, nos seus compromissos diários, na sua vida de família, ajudando o seu pai, ajudando a sua mãe, servindo, socorrendo, ajudando. E é exatamente neste estilo de vida que Jesus nos ensina que é o nosso caminho de santificação. Às vezes na nossa vida, a gente fica esperando coisas grandiosas, grandes ações, grandes tarefas,
Mas a nossa vida, ela é construída do dia a dia, dos pequenos fatos, das pequenas ações, das pequenas coisas do dia a dia. E nestas ocupações, se tornam para nós um caminho de santificação. Jesus, durante 30 anos, é submisso aos seus pais. Durante 30 anos, trabalha no silêncio, trabalha no escondimento. Durante 30 anos, ele vai viver a sua vida de família. E só depois assume o seu ministério público. Isso para nós é uma escola. Isso para nós é uma grande referência. É claro que um dia nós vamos assumir grandes tarefas, grandes missões, grandes apostolados, mas é preciso que nós aprendamos a ser fiéis nas pequenas coisas, naquelas pequenas tarefas que aparentemente são bobas, que aparentemente não significam nada, mas que no fim das contas fazem toda a diferença, porque também nos diz a palavra de Deus que quem é fiel nas pequenas coisas vai ser fiel nas coisas grandes. Quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito também. Acho que hoje a palavra de Deus nos faz olhar para a nossa vida e perceber: eu tenho sido fiel nas pequenas coisas que Deus me deu? Porque às vezes a gente fica olhando lá na frente, sonhando lá na frente, e tudo bem, pode sonhar, pode planejar, pode desejar, mas não se esqueça de que hoje o que você tem para cuidar é isso que Deus te deu. Hoje o que Deus te deu para administrar é isso que Deus te deu. Pode ser que lá no futuro coisas maiores aconteçam, coisas maiores cheguem na sua mão, mas hoje é o tempo de cuidar das pequenas coisas. Hoje é o tempo de ser um bom esposo, de ser uma boa esposa, de ser um bom filho. Às vezes a gente fica lá na frente, mas quando? E a gente se esquece de produzir frutos no agora, onde Deus nos plantou agora. Às vezes a gente fica desmerecendo a nossa vida. Porque isso, aquilo, meu trabalho isso, minha família aquilo, minha casa isso, minha casa aquilo. Eu acho que hoje Deus nos reúne aqui para nos ensinar que por mais difíceis que sejam as coisas, nós precisamos ser gratos. Nós precisamos ser gratos a Deus, porque tudo é dom de Deus. Na primeira leitura nós vemos que no livro do Gênesis, Deus entregou tudo para os seres humanos, entregou os animais, entregou toda a criação. Para quê? Para que o ser humano cuide das coisas. Não que ele seja dono das coisas, porque o dono de tudo é Deus. Nós somos apenas os administradores. E aí a palavra de Deus mais uma vez me questiona: eu tenho administrado bem os dons que são de Deus? Eu tenho cuidado bem dos dons que são de Deus? Aqui está a nossa tarefa de compreender que no dia a dia da nossa vida nós precisamos nos exercitar nas nossas tarefas diárias, nas nossas ocupações diárias, e perceber que é no dia a dia da nossa vida que nós vamos nos santificando. Em cada renúncia, em cada sacrifício, em cada ato de caridade, em cada perdão dado, em cada pedido de perdão, em cada ato em favor dos irmãos, nisso nós vamos nos santificando. É claro que para muitos de nós o trabalho pode ser algo chato. Para muitos o trabalho pode ser algo pesado, algo assim, eu tenho que trabalhar. Mas hoje, celebrando o dia de São José Operário, também o dia do trabalho, o dia do trabalhador, Deus nos ensina que o trabalho para nós precisa ser um caminho de santidade e de santificação. Porque no nosso trabalho, veja como no nosso trabalho, quanto nós precisamos nos santificar. Quantas vezes a gente ouve desaforo e tem que engolir. Quantas vezes a gente é humilhado. Quantas vezes a gente tem que servir sem ter vontade de servir. Quantas vezes a gente tem que pensar no outro e estar com o rosto bem alegre, isso e aquilo.
E isso tudo é o quê? Para o mundo isso pode ser fardo, pode ser peso, mas para nós é um caminho de santificação. Porque a santidade consiste em vencer a mim mesmo para fazer a vontade de Deus. Então lá no trabalho onde Deus me colocou, eu preciso passar por este caminho de santificação, morrer para mim mesmo. Às vezes a gente pensa assim, a santidade é algo sobrenatural. Sim, é claro que existe um teor sobrenatural da santidade, mas aqui estou falando da santidade do dia a dia. Por exemplo, quando em tempos mais frios, toca o despertador e eu tenho que levantar. Ai, que vontade de ficar dormindo. Que vontade de ficar mais 5 minutos, mais 10 minutos. Não é como aquele celular que toca 7, 7, 5, 7, 10, 7, 15, 7, 20, 7, 15. A função soneca. E quando eu levanto daquela cama e digo, não, eu vou trabalhar, isso já é um processo de santificação. Isso já é um processo de santificação. Por quê? Porque eu estou morrendo da minha própria vontade para fazer aquilo que precisa ser feito. Quando de repente, dentro do meu trabalho, meu patrão, minha autoridade, sei lá o que, me chama a atenção, às vezes me humilha, me expõe, e eu tenho coragem de dizer, perdão, não vou fazer mais, Senhor. Isso para o mundo pode ser, você é trouxa, você é tonto. Mas isso para nós é um caminho de santificação. Então você tem dois caminhos. Ou você transforma o seu trabalho num peso, numa coisa chata, numa coisa horrível, ou você transforma o seu trabalho num caminho de santificação. Só que se você transforma o seu trabalho numa coisa chata, numa coisa horrível, ele não vai produzir fruto nenhum. Você pode até fazer as coisas, mas não vai mudar a vida de ninguém. Mas se você compreende que o seu trabalho precisa ser para você um caminho de santificação, e aí você, no seu caminho de trabalho, vai se santificando, vai crescendo, vai amadurecendo, aí sim você vai produzir frutos. E aí sim você vai ser capaz de mudar a vida das pessoas. O que Jesus nos ensina hoje na palavra é que o trabalho para nós é este caminho de santificação. Uma coisa que nós precisamos hoje eliminar do nosso coração e do nosso comportamento é a postura de murmuração. Porque quantas vezes alguns reclamam porque tem que trabalhar e outros reclamam porque não tem trabalho. Então, de repente, se eu tenho uma ocupação, se eu tenho uma tarefa, se eu tenho um trabalho, vai adiantar reclamar? Vai adiantar murmurar? Vai resolver as coisas ficar praguejando no meu trabalho? Ai, que inferno esse negócio! Ai, que saco, não sei o que. Não, se eu tenho que fazer, eu vou fazer o que precisa ser feito da melhor maneira possível. Isso é o caminho de santificação. Isso é o caminho de santidade. Quando eu faço a minha ocupação da melhor maneira possível. É assim que Jesus, Maria e José viviam em Nazaré. Cada um fazendo sua tarefa, cada um fazendo seu trabalho da melhor maneira possível. Não fazendo assim, empurrando com a barriga, né? Fazendo de qualquer jeito. Ah, toma essa comida aí, Jesus. Toma essa mamadeira aí, enfia na boca. Imagina a Nossa Senhora, enfia a mamadeira na boca de Jesus. Não. O zelo das pequenas coisas, o zelo das pequenas tarefas, das pequenas ações. Ninguém imagina, José, está pronta a comida, Maria? Cansado, esgotado, verdade, porque se hoje é difícil trabalhar, imagina só no tempo da família. Quanto era custoso, quanto era difícil, o quanto faltava trabalho. Por isso São José tinha que ser um pouco artesão, um pouco marceneiro, um pouco carpinteiro, ou seja, aquele que faz de tudo, palpa toda a obra, aquele homem que não é fresco, mas que assume qualquer trabalho, qualquer missão, qualquer ocupação.
mas que depois tinha a docilidade de partilhar a vida, né, de partilhar das coisas, como isso é um caminho de santidade. Né, como isso é um caminho de santidade. E por isso eu sou muito assim admirador das mães, dos pais de família que conseguem, né, e isso é fruto da vocação, tenho certeza, depois de um dia estressante de trabalho, um dia do cão, chega em casa e ainda dá um beijinho na esposa, um beijinho no esposo, um abraço, um cheirinho, senta, conversa. Porque isso faz parte da sua vocação como esposo e esposa. E isso é um caminho de santificação. Tem essa história, chega lá em casa, não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém, deixa quieto. Então não devia ter casado, né? Não devia ter casado. Porque se você tem a vocação matrimonial, faz parte da sua vocação matrimonial, né? Essa vida de família, essa vida conjugal, de diálogo, de conversa, de cuidado, de mimos. Às vezes a gente esquece disso, mas você ir lá, dar um beijinho na esposa, um beijinho no esposo, agradar, mimar, cercar de carinho, de proteção, isso também é caminho de santificação. Porque, às vezes, por exemplo, na igreja é piedoso que só, levanta a mão, reza, louva, chora, né, fica emocionado. Mas na casa é um cão, xinga, briga, beiçudo, carrancudo, enfesado. De repente vai lá na igreja, está com o tercinho na mão, mas dentro de casa é um preguiçoso só, não faz nada. Ou dentro do trabalho, dentro da empresa, do escritório, faz o trabalho de qualquer jeito, né? Faz o trabalho empurrando com a barriga, né? Fazendo o que tem que fazer, sem amor, sem entrega, sem cuidado. Alguma coisa está errada. É claro que dentro da igreja, nas coisas de Deus, eu preciso ter zelo, preciso ter piedade, preciso ter cuidado, preciso ter, né, essa entrega. Mas eu também preciso ser assim nas minhas ocupações do dia a dia, nas minhas tarefas do dia a dia. Fazer com todo amor, fazer com todo cuidado, com todo zelo. Exatamente como São Paulo diz na segunda leitura. Olha, que ele diz assim: tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para os homens. Tudo aquilo que eu fizer, eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu preciso fazer de coração. O que é fazer de coração? Eu preciso colocar sentimento no que eu estou fazendo. Eu preciso me colocar ali inteiro no que eu estou fazendo. Colocar amor, colocar carinho, colocar cuidado. Isso para todas as ações, para todas as tarefas. Até, por exemplo, se for para quebrar ali o asfalto, pegar aquele negócio, não é só quebrar, mas pôr o coração. Saber que eu estou fazendo aquilo em benefício de alguém que vai passar ali com o carro sem furar o pneu. Não é fazer por fazer, mas fazer com o coração. Ou seja, fazer a minha tarefa, fazer o meu trabalho, porque eu sei que o meu trabalho, o meu serviço vai beneficiar o meu irmão, vai beneficiar alguém. Todas as nossas tarefas, todas as nossas ocupações precisam ser feitas de coração. Não só porque no final eu vou receber um salário, vou receber uma remuneração, mas porque eu vou fazer a vida de alguém diferente. Porque meu trabalho vai mudar a vida de alguém, porque meu trabalho vai fazer a vida de alguém melhor, a vida de alguém diferente. E é isso que deve nos motivar. Quando São Paulo diz, fazei tudo de coração, é isso. Hoje também nós nos questionamos, eu tenho colocado amor naquilo que eu faço? E como isso é um exercício de santificação? Porque às vezes, humanamente falando, a gente está de saco cheio. Chega, por exemplo, no meio do ano, está todo mundo esgotado, cansado, mas não é porque eu estou cansado e esgotado que eu vou deixar de fazer as coisas de coração.
meu melhor, né? Fazendo aquilo que eu preciso fazer, me colocando inteiro ali, né? Me colocando inteiro ali naquele trabalho, naquela tarefa. Não ficar pensando em números, em quantidades. Mas se hoje eu vou atender aquela pessoa, se eu vou servir a essa pessoa, dar o meu melhor, fazer aquilo que eu preciso fazer. Porque na verdade, como diz São Paulo, eu estou fazendo para o Senhor, em primeiro lugar, depois para os homens. Em primeiro lugar, eu estou fazendo por amor ao Senhor, depois por amor aos homens. O grande exercício que nós precisamos fazer, e isso é um exercício de santificação. Por exemplo, lá no seu trabalho, chega alguém muito difícil, né? Às vezes é um cliente, às vezes é um funcionário, às vezes é um patrão, sei lá. Mas o exercício de ver na face daquela pessoa a face de Jesus, o rosto de Jesus, e fazer aquilo como se eu estivesse fazendo para Jesus. Porque na verdade é para Ele que eu estou fazendo. Jesus diz na palavra: quando vocês fizeram a estes, vocês fizeram a mim. Por exemplo, se vocês recebessem um telefonema hoje, e esse telefonema fosse do Vaticano e dissesse assim: olha, Antônio, o Papa está chamando você para construir um puxadinho para ele lá. É claro que ele não vai de qualquer jeito, né? Por exemplo, ali a Cris, né, de cabeleireiro. Olha, o Papa chamou você para cortar o cabelo dele. Que emoção! A minha tesoura, a minha coisa. Mas isso nós precisamos ter esse zelo, essa reverência, né, esse amor em todas as nossas ações. Porque em primeiro lugar é para Deus que nós estamos fazendo. Seja este rico, este pobre, não importa. Porque em primeiro lugar a minha ocupação eu estou fazendo para o Senhor. Quando a gente compreende isso, a gente não fica mais ligando se a gente foi reconhecido ou não, se a gente foi valorizado ou não, se a gente foi aplaudido ou não, porque o importante é: eu fiz o que eu tinha que fazer e eu fiz para o Senhor. Eu dei o meu melhor, eu dei tudo de mim, eu dei meu coração, eu dei meu sangue ali, naquela tarefa, naquela obrigação. Eu fiz por amor, eu fiz com zelo. É isso que Jesus aprendeu no seio da sua casa. 30 anos trabalhando no escondimento, no silêncio. Veja depois como Jesus foi zeloso no seu ministério público, zeloso com os seus apóstolos, zeloso com os doentes, zeloso com os pecadores, zeloso na hora de carregar a cruz. Porque não diz que Jesus empurrou a cruz, não diz que Jesus arrastou a cruz, Jesus carregou a cruz. Isso é zelo, isso é cuidado, até mesmo nas tarefas mais difíceis. A gente pensa o quanto era rude a cruz de Jesus, não uma madeirinha como essa, mas uma madeira cheia de ferro, algo pesado, algo difícil. Mas Jesus carregava, abraçava, zelo, cuidado, amor, respeito. Se hoje eu preciso fazer isso, eu dou a minha vida nessa tarefa. Se hoje eu preciso fazer essa ocupação, eu vou dar a minha vida nessa tarefa. Por exemplo, quantos irmãos e irmãs estão desempregados, né? Estão procurando emprego. Mas eu penso que, ao invés de lamentar e de murmurar porque a gente não conseguiu um emprego ainda, a gente precisa fazer bem aquilo que nós podemos fazer dentro de casa, para ajudar um vizinho, um amigo, um conhecido, alguma coisa. Porque diz a palavra: quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. E quanto mais a gente vai sendo fiel nas pequenas coisas, Deus vai nos confiando coisas maiores. Quanto mais nós somos fiéis nas coisas pequenas, Deus vai nos confiando coisas maiores. Então não queira sonhar o grande
se você não cuida do pequeno. Não queira sonhar coisas maiores se você não cuida hoje das coisas menores. E hoje o que a palavra de Deus está dizendo para nós é isso. Que nessas pequenas coisas do dia a dia, nas pequenas ocupações, nos pequenos trabalhos, aí reside o nosso caminho de santificação. Aí reside o nosso caminho de santidade. Aquele que faz bem o seu trabalho, aquele que faz bem a sua ocupação, sua tarefa, sua missão, está pouco a pouco se santificando. Agora aquele que murmura muito, que reclama muito, que faz o que tem que fazer, que faz as coisas de qualquer jeito, está na verdade se perdendo. E através da sua perdição, também leva à perdição outros irmãos e outras irmãs. Quantas vezes, por exemplo, nós infelizmente encontramos por aí profissionais ruins. Profissionais ruins, que não dão o melhor, que não se dão por inteiro. E aí, quando fazem uma tarefa, eles não prejudicam só assim, mas prejudicam todos que estão ao redor. Pense, por exemplo, num profissional da área da educação que faz mal ao seu trabalho, deforma quantas consciências. Pense, por exemplo, num médico negligente que não atende uma criança, um enfermeiro, por exemplo, que erra o remédio, que é negligente no seu trabalho. E aí todos nós compreendemos que quando eu faço bem o meu trabalho, muitos são beneficiados. E quando eu faço mal o meu trabalho, muitos são prejudicados. Muitos são prejudicados. É isso que Jesus hoje quer dizer na palavra. Por isso, eu preciso fazer bem o meu trabalho. Exatamente como São José fez muito bem o seu trabalho como pai, muito bem o seu trabalho como esposo e muito bem o seu trabalho como artesão, como carpinteiro e como marceneiro. Agora é a nossa vez, né? De fazermos bem o nosso trabalho e a nossa ocupação. Eu queria que você e eu saíssemos desta Eucaristia dando graças a Deus pelo nosso trabalho. Por mais difícil que ele seja, por mais custoso que ele seja, mas obrigado, Senhor, porque lá naquele trabalho é o meu caminho de santificação. Porque essa ocupação é o caminho de santificação. E aí, vivendo a cada dia, fazendo todas as tarefas, dando o melhor de nós, o melhor de nós. Eu nunca me esqueço de aqui para encerrar a partilha. Vou contar de novo essa história que já contei outras vezes, mas acho muito pertinente. Primeiro, uma frase de Madre Teresa de Calcutá, né, que dizia que o importante não é o quanto fazemos, mas o quanto de amor colocamos naquilo que fazemos. Eu preciso ter sempre a reta intenção de fazer o bem, a reta intenção, colocar amor, colocar amor naquilo que eu estou fazendo. Depois, a história é mais ou menos assim. É uma nova comunidade, né, como Canção Nova, Shalom, né? Aí, era um grupo de formação. E um dia chegou um grupo de vocacionados e um desses, do vocacional, era muito assim dado à pregação, né, às grandes tarefas, às grandes obras. E aí então, chegaram para ele e falaram assim: olha, tal dia nós vamos para uma cidade e você vai pregar. Você vai pregar neste evento. Então você se prepare. Então, desde que ele soube que ele ia pregar naquele evento, ele então começou a se preparar. Jejum, oração, isso e aquilo, e se preparou para fazer a pregação, escolheu os textos bíblicos,
e deu o seu melhor, escreveu, vigia, isso e aquilo, tal. Chegando no dia do evento, eles foram, toda a equipe dessa comunidade. Chegando na cidade, era um grande ginásio, né, com muitas pessoas, num palco enorme, um ministério de música bem grande, e um monte de gente. E ele então ficou assim encantado, porque ele ia pregar para uma grande quantidade de pessoas. Aí então, o formador dessa pessoa chega para ele com um calhamaço de papéis assim, cartazes, e diz assim: isso é seu. Ele fala: mas não, eu vim aqui para pregar. Ele diz assim: exatamente, pregar os cartazes nos postes da cidade. Não, mas eu vim aqui para pregar. Não, você veio para pregar, eu te convidei para pregar, mas eu disse o quê? Eu te convidei para pregar os cartazes nos postes da cidade. Daí ele diz assim: mas eu preparei, né? Eu estudei, eu me dediquei, eu dei o melhor de mim para pregar cartaz no poste. E aí o formador disse para ele: exatamente, porque um cristão, quando se coloca na obra de Deus, não importa o que ele faz, ele precisa dar sempre o melhor. Ele precisa dar sempre o seu coração, dar o seu sangue, com todo zelo, com todo amor. Seja pregar para uma multidão de pessoas, ou pregar os cartazes nos postes. Estar aqui, por exemplo, assumindo uma função aos olhos de todo mundo, ou então assumindo uma função lá embaixo, na cozinha, como os irmãos que estão lá picando, cozinhando, fritando as coisas todas, e queriam estar aqui, mas não estão, não podem estar. Mas não importa, dar sempre o melhor, dar sempre o melhor. Saia dessa Eucaristia com esse compromisso. Meu trabalho pode ser difícil, pode ser custoso, meu trabalho pode ser assim, pesado, mas eu ainda assim vou dar o meu melhor. Pode sonhar, pode planejar, pode desejar, mas não se esqueça de cuidar do que Deus te deu agora. Se Deus te deu agora esse trabalho, essa função, é aí que você deve produzir frutos. É aí que você deve florescer. Mais uma vez citando Madre Teresa, ela diz assim: se pegarmos duas cozinheiras, quem é a cozinheira? Duas cozinheiras, e dermos para as duas um saco de batata para cada uma, e então ficarmos olhando para as duas, descascando batatas, Madre Teresa pergunta: como vamos descobrir qual é cristã e qual não é cristã? Aí dizem para ela: é impossível, porque estão fazendo a mesma coisa. Ela diz assim: a que é cristã é aquela que descasca batatas com mais amor, e a outra é aquela que apenas descasca batatas. O que Madre Teresa nos ensina é que a que é cristã ama descascando batatas, e a que não é cristã descasca batatas porque tem que descascar. E aí, vocês que hoje estão representando as profissões, vocês precisam descobrir exatamente isso que Madre Teresa descobriu. Ela ama descascando batatas. No seu caso, Antônio, você ama construindo coisas, e a Gi ama ensinando crianças, e o Cleito ama produzindo música, e assim sucessivamente, cada um de vocês. Eu amo varrendo rua, eu amo lavando louça, eu amo fazendo comida, eu amo cuidando dos enfermos, eu amo fazendo aquilo que precisa ser feito. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: qual que você ama? Porque aquele que faz de qualquer jeito é incapaz de amar o outro, porque só ama a si mesmo. Quando a gente não faz o que tem que fazer, quando a gente não dá o melhor de nós no nosso trabalho, na nossa ocupação, a gente não ama o outro, a gente só ama a gente. E
E aí nós precisamos pedir a Jesus: Senhor, me ajude a ser menos egoísta, me ajude a pensar menos em mim. E aqui não estou dizendo nem me ajude a não ser egoísta, estou fazendo o primeiro passo. Me ajude a ser menos egoísta e pensar um pouco mais no outro. Valorize o seu trabalho, né? E você que está esperando o seu trabalho, valorize aquilo que é possível fazer hoje. Se hoje é possível lavar a louça, aí. Ai, mas eu queria estar no escritório, trabalhando, não sei o que, não sei o que. Não tenho. Então cuide do que tem hoje. Cuide do que Deus deu hoje. Porque quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Quem sabe ser fiel no agora, será fiel também nas coisas maiores. E compreender que o trabalho onde Deus me colocou é o caminho da minha santificação. O caminho da minha santificação. Deus nos ajude e que nessa Eucaristia de hoje, São José seja nosso grande modelo, nossa grande referência. Que São José nos ajude a cumprir as nossas tarefas, dando o melhor de nós, fazendo aquilo que precisa ser feito, dando a nossa vida, dando o nosso coração e compreendendo que este é o caminho que Deus preparou para nós, que Deus escolheu para cada um de nós. Um consagrado para amar, um consagrado para se doar, um amor que tudo suporta, um amor que não dá para improvisar, um consagrado para amar, um consagrado para se doar, um amor que não busca interesses seus, é o mais puro amor, o amor de Deus. Um consagrado para amar, um consagrado para se doar, um amor que tudo suporta, um amor que não dá para improvisar, um consagrado para amar, um consagrado para se doar, um amor que não busca interesses seus, é o mais puro amor, o amor de Deus. Um amor que não busca interesses seus, é o mais puro amor, o amor de Deus. Que assim cada um de nós possa assumir a sua tarefa, sua missão, seu apostolado, seu serviço, não pensando em nós mesmos, mas pensando naqueles que Deus nos concedeu, no amor doado, uma vida doada, uma vida ofertada em favor dos irmãos. Que assim sejamos consagrados para amar e que no nosso trabalho, no nosso apostolado, nós sejamos capazes de dar o nosso melhor
dar o nosso coração, o nosso sangue, a nossa vida, de dar tudo, para que através do nosso serviço, Deus alcance tantos corações. É esta a nossa oração e por isso pedimos o auxílio de São José sobre a nossa vida. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo do Senhor não vos valeu, valei-me São José. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo do Senhor não vos valeu, valei-me São José. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo do Senhor não vos valeu, valei-me São José. São José operário,